Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E o nosso lema, como você já sabe, é mais empregos e menos impostos. E hoje temos a satisfação de receber a Maria Helena, né, que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência no setor do governo, na área de privatização e outras informações que a gente pode passar. Muito obrigado por estar aqui. É economista, né, Maria? Sou economista, é um prazer enorme, Luigi. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Roberto, a palavra é sua, de nosso correspondente internacional, Roberto Mendonça, falando de Nova Jersey diretamente. Maria Helena, eu gostaria, Marina, que você nos falasse um pouquinho desse setor tão discutido, de tantos conflitos, que é exatamente a privatização. Nós vivemos num país onde, no passado, o governo achava que a iniciativa privada não tinha competência e condições de fazer as coisas, e o governo foi fazendo, e o desempenho das empresas estatais é muito abaixo das expectativas. E você trabalhou exatamente num ministério para diminuir a estatização no Brasil. Porém, quando o seu ministro saiu, ele saiu um pouco chateado porque não tinha conseguido fazer aquilo que ele estava se propondo. Como é que foi essa sua experiência nesse setor, nesse momento tão importante que era esperado uma virada nas privatizações? Muito obrigada, Roberto. Olha, eu digo que foi um ano em que a minha vida inteira mudou, né? Eu decidi ir para Brasília, eu tive um convite, e a princípio eu não queria ir, porque, imagina, minha filha tinha 2 anos e meio, e segunda e voltar sexta não era fácil, né? Mas eu decidi ir exatamente porque eu via que a agenda de privatização talvez fosse o melhor legado que eu pudesse deixar para ela e para as futuras gerações, porque a gente viu ali, em tudo que aconteceu, até a pior crise que o Brasil já viveu ali em 2014, né, que foi muito fruto da nova matriz econômica, o que a gente viu foi as estatais como um todo sendo muito instrumentalizadas para aquilo que aconteceu no país. Então, por exemplo, Eletrobras e o desmonte do setor elétrico, né, a Petrobras e tudo que a gente viu ali acontecer, os bilhões e bilhões de empréstimos do BNDES. Então, a gente viu como as estatais estavam sendo utilizadas, como elas foram utilizadas, e, no final, a gente teve uma queda de PIB de 7%, 7 milhões a mais de desempregados. Então, eu vi como uma oportunidade de deixar um legado, que é, olha, vamos acabar com esses monstros, né, que acabaram acabando com a nossa economia. Então, ao chegar lá, o que a gente se deparou foi com... inacreditável. Assim. A gente começou primeiro a contabilizar, de fato, quantas participações o governo federal tinha em empresas, sejam participações majoritárias e minoritárias. E a gente acabou chegando a 700 participações. Isso significa o quê, grosso modo, né? O que significa isso? Que o governo federal se mete em tudo, né? E mais, normalmente você indica pessoas para os conselhos, e aí quem indica, né? Diretorias e quem indica. Então, eu aprendi o que significa um bom diálogo com o Congresso ali, né? Normalmente, significa abrir mão de muitos cargos nesses verdadeiros monstros. Então, mas, Marina, dessas 700 empresas, participações, isso daí não era uma coisa que já estava dentro do conhecimento das pessoas, do governo? Não, a gente chegou lá, só para tinha uma relação. E a primeira pergunta foi, cadê Passadina? Ah, não, a gente não inclui empresas offshore. Tipo,
E cadê? Não, não está. O que eu quero dizer é, a gente teve, desde a época do Fernando Henrique, desde as últimas desestatizações que a gente teve antes desse governo atual, o que aconteceu no Brasil foi criação de empresas, criação, né? E outros tipos, e não só, por exemplo, entra nessas a participação que o BNDES tinha em diversas dessas empresas. Então, né, tem as participações cruzadas, que são das próprias estatais em outras empresas. E o que você teve foi isso, um governo que começou a intervir em tudo da economia, em tudo, né, nos mais diversos setores. Então, é difícil. Acho que nunca teve esse levantamento com esse olhar de, olha, vamos começar a sair desses setores. Vamos fazer o seguinte, por que o Estado, que não consegue prover segurança, saúde, educação, está se metendo em um monte de atividade privada? Qual foi a dificuldade que vocês, no começo, no processo, vocês tiveram imediatamente? Foi pressão do executivo ou do legislativo? Eu diria que são pressões de todos os lados, executivo, legislativo e judiciário. Judiciário também. Não podemos esquecer que uma das primeiras coisas que foi um dos maiores riscos que a gente enfrentou na secretaria foi um risco que teve uma votação do STF para saber se a venda das subsidiárias que já tinha acontecido era válida ou não. Então, é um nível de insegurança jurídica nesse país que vocês conhecem muito bem, né, que é um dos nossos grandes problemas. Por isso que eu falo, um Estado que nem segurança jurídica consegue oferecer vai se meter, né, em todas essas outras coisas. E eu acho que o que ficou muito claro também é que qualquer desestatização precisava, assim, quando a empresa tinha majoritariamente, né, quando o governo federal era majoritário, precisava, sim, de uma autorização do Congresso. Não necessariamente para dizer a empresa será privatizada assim, assim, assado, mas para mudar um fundo de lugar, no caso de uma empresa garantidora, como a BGF, para um marco regulatório, como é no caso dos portos, para quebrar um monopólio, como é o caso da Casa da Moeda. Então, assim, de alguma maneira, você precisava passar pelo Congresso. E a interlocução com o Congresso sempre foi muito complicada. Um projeto que mostra bem isso é o projeto de Eletrobras, que foi um projeto que eu toquei durante o período que eu estava ali, um projeto que já vinha do governo Temer, né? Já vinha ali, Eduardo Guardia fez um ótimo trabalho, e que sempre teve um cuidado gigantesco para não acabar com um monte de reservas de mercado. E caiu no Congresso, no dia seguinte, estavam lá todas as reservas de mercado possíveis. Então, essa interlocução, eu diria que, de todos, para mim, o mais complicado é o Congresso. Eu acho que o Congresso. O Marina... O próprio judiciário, ele faz isso, porque é isso, mas a subsidiária foi vendida e não passou pelo Congresso. Então, assim, o judiciário, ele te usa como refém, muitas das vezes, dizendo, olha, mas espera aí, isso aí não passou pelo Congresso. Então, a questão do Congresso é bem complicada. Marina Helena, em virtude disso que você colocou, eu lhe faço a seguinte pergunta. Nós temos o PIB brasileiro em torno de 9 trilhões. Se nós pegarmos o recolhimento de impostos dos governos federais, estaduais e municipais, somam 6 trilhões. Ou seja, 2/3 do PIB brasileiro vai em relação ao pagamento de impostos dos 3 níveis de governo. Ou seja, nós trabalhamos 4 meses por ano para a gente e 8 meses por ano para pagar os nossos impostos. Fora isso, ainda tem as empresas estatais que você está dizendo que só no governo federal são 700. Tem mais empresas estaduais e municipais. Ou seja, você acha que o nosso PIB, por esse tipo de raciocínio, está em torno de quanto na mão do governo? É difícil, né? Tem um outro lado que a gente não sabe, mas são os futuros impostos. Nós somos um país absurdamente endividado, né?
E não é à toa que a gente tem uma taxa de juros tão alta, porque se vê que, primeiro, nem com todos os impostos Mas a gente consegue fechar as não é por contas. questões de inflação? Não, não, de jeito nenhum. A longa, não. A taxa de juros no mundo curta tem a ver com uma questão monetária e o Banco Central e a inflação. Mas a longa tem a ver com o fiscal. Mas a longa nossa tinha diminuído bem. Tinha diminuído, aí a gente furou o teto de gastos. Ela voltou a subir. Mas será que não foi por causa da inflação que a gente aumentou? Eu vejo que teve um componente importante fiscal. Por que que eu falo isso? Porque é um mal devedor. A gente tem impostos altos, a gente é o emergente que cobra a maior carga tributária no mundo, né? Da nossa renda, é quem mais tem carga tributária. Só que a gente continua gastando mais do que arrecada. Então, além de ter uma carga tributária muito alta, a gente gasta além dela. Isso faz com que a gente tenha um endividamento crescente, que isso sempre aconteceu. Então, ali em 2014, se viu que essa trajetória era insustentável, não teria crescimento que desse conta disso com a taxa de juros que a gente tinha. E daí veio a ideia de você implementar o teto de gastos, que seria o quê? Olha, não dá mais para aumentar os gastos, porque a gente está sufocando a economia. Então, para ter um novo gasto, vamos cortar algum privilégio, cortar algum gasto que não seja eficiente. Então, vamos começar a rever os nossos gastos. E aí, naquele momento, o que a gente viu? Não foi à toa que a nossa taxa de juros colapsou da maneira que veio. Veio de, se você pegava uma taxa longa, veio de 16% para 2% quase. A gente teve um fechamento da curva, mesmo nos juros mais longos, né? E depois, quando a gente teve toda a crise, né, e teve os gastos decorrentes da crise, mas depois, quando a gente falou de precatórios, e mais recentemente, quando a gente veio com a PEC dos auxílios, a gente mostrou que não, que nem o Executivo nem o Congresso está afim realmente de falar de gastos eficientes e ineficientes, que sempre vai vir uma nova motivo para se gastar e vai aumentar esse gasto. Então, de novo, a nossa trajetória de dívida, quando a gente olha para frente, ela continua uma trajetória complexa. Então, eu acho que tem essa visão. Mas essa privatização não diminuiria os gastos, tratamentos também para isso? Esse é um dos pontos. Não estava auxiliando para isso? O que eu vejo hoje em dia, Luigi, o modelo lá atrás era exatamente esse. É o quê? É como se fosse o seguinte, você tem um governo que é um pai de família, que está no cheque especial, que o Brasil está no cheque especial. Ninguém paga a taxa de juros que a gente paga sem estar no cheque especial. Não existe. Não tem, entendeu? Então, você tem ali um pai de família que está no cheque especial e ele fala assim, olha, não, mas eu preciso comprar leite, porque a gente está numa crise e as pessoas estão... Tá, só que ele tem o carrão lá na garagem, que são as estatais. Então, o ideal seria você começar a utilizar isso para pagar essa dívida e você sair desse cheque especial. Porque o que a gente não vê é que, ao ter toda a nossa poupança sendo drenada pelo setor público e essas taxas tão altas, o setor privado hoje não tem acesso ao crédito. E isso é um fator muito importante de crescimento dos países que deram certo. O BNDES não é um pouco culpado disso, porque o BNDES injetava dinheiro nas estatais. O que vocês viram nesse aspecto? Então, qual é a participação do BNDES no processo de estatização? Hoje, eu acho que o BNDES ele mudou completamente o foco. Eu acho que foi uma das grandes mudanças positivas, sem dúvida nenhuma. O BNDES não só emprestava a taxas subsidiadas com os nossos recursos, deu empréstimos absurdos para um monte de campeão nacional, que depois, né, Grupo X, JBS, só ver valores, né, valores de bilhões e bilhões. Então, o BNDES... Os financiamentos externos. Fora os financiamentos externos e todo o resto. Então, a gente teve ali um montante muito grande de recursos que foram jogados no lixo, literalmente, de recursos nossos impostos, que foram enterrados. E isso mostra um pouco de por que a gente teve investimento, né? Por que a gente teve investimentos tão errados que dinheiro acabaram... do trabalhador, que era dinheiro do FAT que ia para o BNDES. Perfeitamente. E com juros subsidiados, isso aí, teoricamente, com a TLP, você reduziu, né? Porque pelo menos você não tem mais o juro subsidiado no BNDES, ainda que a gente continue tendo no BNB, no Banco do Nordeste, no Banco da Amazônia. Não é que acabou o juro subsidiado no Brasil, mas reduziu, sem dúvida. E eu acho que o BNDES ele mudou realmente o foco
para voltar a ser um banco de desenvolvimento focado nos processos de desestatização e concessão, não só do governo federal, mas do Brasil inteiro. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo concessões de parques incríveis, né? A gente está vendo um monte de projetos a nível federal, mas também estadual e municipal, que tem sido a maior parte desses recursos, desses estudos de viabilidade feitos pelo BNDES. Eu tenho uma dúvida da capacidade do BNDES de atender todo mundo, para ser bem sincera, né? Eu vejo, por exemplo, a gente teve o marco legal do saneamento, que foi, né? Então, a gente está vendo uma privatização importante acontecer no saneamento. Mas hoje o principal gargalo é de estudos e de como implementar isso. Então, eu acho que também não deveria ser um monopólio do BNDES, mas eu acho que essa mudança de foco e ajudar a estruturar essas parcerias público-privadas e essas privatizações é muito bem-vinda. Então, você acha que precisaria ter maior competitividade na área bancária, por exemplo? Nós não estamos fixados em 4, 5 instituições só no Brasil? Eu diria que tem um lado pior, Luiz, que é o seguinte, praticamente metade do nosso crédito é público. Então, assim, a gente tem um BNDES, uma Caixa, um Banco do Brasil, um Banco do Nordeste, um Banco da Amazônia. Para mim, começaria por aí. Eu acho que, assim, não dá para a gente ter, quando a gente fala que o Estado está em tudo, né? Definitivamente não faz sentido a gente ter 5 bancos, assim. Eu acho que, por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa, hoje em dia, aberta no mercado, né? Já tem... Começaria por ali, né? Então, eu vejo... Você é favorável à privatização do Brasil? Com certeza, com certeza. Vocês fizeram estudos lá no... Fizemos, e muito interessantes os estudos. Quando a gente abriu os números do Banco do Brasil, olha só, uma das maiores fontes de receita eram fundos públicos administrados pelo Banco do Brasil, em que ele cobrava a taxa de administração de 4%, gente. A Caixa chegou a cobrar 5%. 5% a Caixa Econômica. Pô, não dá, entendeu? É assim, então, que faz resultado? Então, assim, você vê que é um ciclo, e é muito fácil de ser capturado, Luigi. Essa que é a grande verdade. Eu acho que a lei das estatais melhorou demais a governança. Então, isso blindou muito, pelo menos no tempo que eu passei ali, esse tipo de diálogo não republicano, de querer cargos nessas coisas, dava para blindar, porque você tinha ali uma série de parâmetros a serem respeitados. Mas, mesmo assim, é muito difícil quando você tem tantas ramificações assim. Então, é isso, né? Você ainda tem uma série de... Então, quanto maior, e são monstruosos, essas empresas todas são empresas muito grandes, então é difícil ter essa habilidade. Essas empresas são deficitárias? Não, hoje tem as estatais que são dependentes, que são deficitárias, né? E as que dão lucro. Os bancos não estão no caso dessas empresas hoje que dão prejuízo. Mas dão lucro como? Cobrando 4% de taxa de administração? Então, de novo, né? Alguém utiliza. O que eu quero dizer é que tem alguém que está por trás disso e que, de alguma maneira, é beneficiado por isso, né? Quando a gente pega um crédito e dá... Pô, vocês aqui estão falando do setor de serviços, talvez seja o que tenha menos lobby e crédito, acesso a benesses do governo. Mas todos, a gente vê, outros setores têm. Então, muitas das vezes, seja via estatais, esses bancos, o setor financeiro, seja via outros grupos de interesse, você tem uma captura. Então, por isso que eu sou a favor de reduzir bastante, para evitar isso, entendeu? Porque a gente precisa estimular a produtividade na economia. E a entrada de bancos estrangeiros, maior número de bancos? Porque os bancos estrangeiros praticamente sumiram do Brasil, né? Foram embora, não conseguiram permanecer aqui. Você acha que nós deveríamos atrair mais bancos aqui, mais financiamentos externos? Eu vejo vários fatores, Luiz, para ajudar isso. Primeiro, eu acho que tem que ter uma redução do estatal, porque estatal. Eu acho que tem que reduzir o estatal, muito. Eu sou muito favorável a isso, para ajudar, inclusive, a atrair outro capital. Porque, de novo, são 2 pesos e 2 medidas. Como é que você vai competir com o estatal? Entendeu? Que já sai dali cheio de reserva de mercado, que já sai dali cheio de... Sabe? É complicado. Empréstimo carimbado. Empréstimo carimbado. Então, assim, você... Entendeu? Não é um jogo livre. Então, eu vejo que isso é um ponto. Em segundo lugar, tem a ver, sim, com a nossa questão fiscal.
né? Que quando a gente tem uma taxa de juros como a nossa, é muito complicado, porque, né, de novo, o sistema financeiro no mundo, ele é feito de crédito, né? Então, ele é feito de, puxa vida, você consegue, como uma instituição, ver bons projetos e financiar bons projetos. Você junta poupadores e investidores, né? É isso o mercado financeiro, de uma maneira pungente, que ajuda no desenvolvimento de um país. Quando a gente tem a taxa de juros que a gente tem e uma poupança que é toda sequestrada pelo setor público, você vê a dificuldade que você tem em fazer isso, né? O governo agora está aumentando já o Pronamp, novamente, nova fase do Pronamp. Emprestaram, agora tem mais, acho que 50 bilhões para emprestar para as pequenas e microempresas. O que você acha desse programa do governo para financiar essas pequenas empresas? Olha, eu sou a favor do mercado. Para mim, se corta do grande e o pequeno vai ter uma chance muito maior de nos surpreender, sabe? Mas, assim, se for para dar algum tipo de incentivo, melhor que seja para o pequeno, né? Mas, de novo, entendeu? Você dá isso para o pequeno, mas, por outro lado, a gente continua tendo taxas subsidiadas, que a gente viu lá na época que estava, de um BNB, de um Banco da Amazônia, subsidiadas com o nosso dinheiro, que é IPCA mais alguma coisa, que você vai pegar mais da metade desse empréstimo para a grande empresa. Então, assim, sabe, você está dando aqui para o pequeno, mas o grande também tem um monte de coisa, e muitas vezes não é uma competição. Eu preferia que a gente tivesse menos a nível de menos interferência. Eu vejo que o setor público hoje ele interfere demais, né, na vida de todo mundo, né? Eu tenho certeza que para o pequeno, se a gente tivesse as contas públicas arrumadas, se a gente tivesse isso permitisse que a gente tivesse uma taxa de juros baixa, para ele seria muito melhor tomar crédito do que ter a taxa subsidiada desses programas específicos, entendeu? Ele acaba tendo que existir como uma consequência disso, da gente ter um setor público guloso, que gasta demais e que, portanto, toma a poupança e faz com que seja tão caro ter um crédito no Brasil, entendeu? Esse formato de privatizações aí que fizeram sobre exatamente usar a participação acionária e não passar pelo Congresso, o que você achou da Eletrobras, por exemplo? Não, na verdade, passou pelo Congresso, né? Teve toda a lei que foi aprovada. Então, precisou passar pelo Congresso, e não só isso, o Congresso colocou inúmeros jabutis lá dentro, inúmeras reservas de mercado. Você colocou um CEP de onde passar um gasoduto, né? Você aumentou subsídios para diversas, né, fontes de energia que já estão aí maduras, que não são mais nascentes. Então, assim, você colocou dentro do projeto várias questões de reserva de mercado que tendem a encarecer o preço da energia, e depois a culpa é da privatização. Então, de novo, qualquer tipo de privatização que a gente vai discutir nesse país vai passar pelo Congresso. E quanto mais caro for essa negociação, né, por serem atores individuais, isso, aquilo, maior o custo para a sociedade. Mas eu ainda acho que foi bom o que aconteceu, porque a Eletrobras tem um estudo, olha, Luigi, olha, foi um dos primeiros estudos que eu li quando eu cheguei lá na secretaria, e ele mostrou que o gasto da Eletrobras para o contribuinte foi de mais de 200 bilhões, a valores de hoje, mais de 300 bilhões, sabe? A bagunça que a gente fez no setor elétrico, um monte de empreendimento que virou sucata, né? Então, quando a gente vê o poder de destruição que uma estatal como essa tem, mesmo com todos os problemas, eu acho que já vai parte. Ô, Luigi, e a nossa parte de impostos? O que a gente poderia fazer para melhorar esses aspectos que a Marina está falando? Então, Marina, eu tenho uma pergunta, nós estamos quase em cima da hora de fechar o programa, mas a pergunta é o que você acha da contribuição à suplementação financeira para financiar a Previdência e desonerar a folha de pagamento? Luigi, olha, eu não tenho os dados para dizer o que isso acarretaria, né? Vamos deixar depois do estudo. Então, e eu preciso ver para ter uma ideia mais abrangente.
Mas o que eu vejo hoje é o setor de serviços é o setor que mais emprega, e a gente precisa ter um motor de geração de emprego e renda no país. Me preocupa muito, hoje no Brasil, a gente vive a gente tem muito mais gente no setor informal e desempregados do que no setor formal. Então, tem alguma coisa muito errada. Concorda? A gente tem, sei lá, menos de 40 milhões de pessoas empregadas para um número muito maior que esse de desempregados, pessoas que estão fora do sistema e informais, né? E informais. Então, eu vejo que a gente precisa... É como se a gente tivesse 2 Brasis, né? O que está aqui, que está funcionando na informalidade, sem tributos, que talvez seja até por isso que a gente ainda cresça nesse país. Então, a contribuição à suplementação financeira não seria interessante, porque você vai pegar todos os informais, todas as entidades participativas que não pagam impostos, etc., até as igrejas que não pagam impostos, com a contribuição à suplementação financeira, só alcançaria tudo isso. Você não acha um imposto razoável? Eu acho que a gente tem que ter uma reforma no Brasil tributária que cuide de algumas coisas. Uma delas, que para mim é a mais preocupante, primeiro, é que não pode aumentar imposto. Então, em termos líquidos, tem que substituir, concordo com você. Aumentar, nem pensar. Nós somos contra. Aliás, eu vejo um monte de gente falando... é o nosso lema do programa. Então, isso acho que é o mais importante. E segundo, que seja menos regressivo do que é hoje. Hoje em dia, quem mais paga imposto no Brasil é o mais pobre, porque o imposto é sobre o consumo e não tem escapatória. Então a gente precisa ter, de maneira geral, uma reforma que penalize menos, que seja menos regressiva, de maneira geral, né? Então, e capaz de ajudar no crescimento. Isso aqui é o imposto mais justo, porque quem tem mais vai pagar mais. Então, ótimo. Eu acho que todas as formas que a gente consiga diminuir a regressividade, simplificar, porque é um manicômio, não dá 4 mudanças de regra tributária desde 88 por dia no país. Então, ninguém consegue acompanhar, né? Então, assim, facilitar, ser menos regressivo e não aumentar a carga, nota 10. Isso tudo Marina Helena, você precisa passar essa sua experiência para o Brasil inteiro. Como é que você poderia fazer isso? Bom, eu tenho feito isso nos últimos 4 anos, né? Primeiro, quando eu fui para Brasília, depois disso, eu acabei montando um movimento que chama Brasil Sem Privilégios, fui CEO do Instituto Millennium, né? E a gente fez ali foram 9 papers de política pública sobre os mais diversos temas, e agora eu acabei de decidir tomar o caminho, o maior desafio da minha vida, que é ser pré-candidata a deputada federal por São Paulo, porque eu sinto que o diagnóstico e as soluções estão aí. E é isso, é só olhar o que está dando certo, o que está dando errado, tem um monte de ideia boa. Mas quem tem a caneta na mão, infelizmente, ainda vive um estado muito voltado para si. Estou vendo que você é uma guerreira, né? Então, espero que você efetivamente trabalhe e traga bons resultados se você for eleita, que esperamos que seja, né? Estou trabalhando muito para isso, Luiz. Você já homologou a tua candidatura direitinho ou não? O partido já teve a convenção, o nome foi aprovado, mas eu viro candidata mesmo a partir de 16 de agosto. Até lá eu sou pré-candidata e trabalhando muito para dar certo. Mas eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui no podcast é muito importante, que é ensinar para a sociedade, né? Eu acho que cada um, à nossa maneira, tem que fazer o melhor, e assim o Brasil tem jeito. Maria Helena, muito obrigado pela sua presença, você espalhar o seu conhecimento aqui para nós, para o nosso canal. Luíde, muito obrigado por você comandar o nosso programa Combate aqui, e muito obrigado para os nossos telespectadores, que nós estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado, Maria. Obrigada. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.